Boa noite, Brasil. Boa tarde para quem está aqui presente. Aí, galera, tô com saudade de vocês, hein? Bom, hoje estamos aqui, mais uma vez, para fazermos uma aula inaugural. Mas antes da aula inaugural, vamos fazer a Porcelina veio nos abrilhantar com a presença dela. Todo mundo já conhece, Porcelina é famosíssima nas redes sociais aí, porque brigou com essa prova durante anos, não desistiu, porque não basta brigar, tem que persistir. Ela acreditou e conquistou a primeira colocação no concurso. Ok? Depois de algumas tentativas, ela hoje vai fazer um resumo daquilo que ela passou, daquilo que ela viveu, né, daquelas grandes emoções aí que essa aplicação toda que ela teve. Mas nesse inteirinho todo aí, ó, não foi só sofrimento, não. Né? Apareceu um tal de Rimes aí na vida dela aí que deu bons frutos. Né? Fizeram um bom casório. Então, além de estudar, se preparar para o concurso, ainda casou, ainda arrumou um baita do marido. Né? Além de grande e bonito. Tranquilo e competente. Né? Amém. Então, gente, a Porcelina vai falar aqui um pouquinho para a gente como é que ela conseguiu conquistar essa primeira colocação. Ok? Boa tarde, gente. Olá. Como o professor Cidade disse, eu sou a Porcelina, primeira colocada no concurso da SPSEX para a área de administração. E essa foi a minha 5ª tentativa. E, graças a Deus, eu estou aqui para poder contar um pouquinho da minha trajetória, como foram esses anos de dedicação, de estudo, de sofrimento, de louros também, e poder passar um pouquinho para vocês de dica do que eu fiz, que pode ajudar quem está aí do outro lado a conseguir também realizar esse sonho, assim como eu consegui realizar o meu também. E hoje eu quero agradecer, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse o Senhor Jesus por ter me ajudado, contribuído para a minha aprovação, eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Então, a minha aprovação é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito ao Senhor. Então, gente, minha história é assim, eu sempre quis ser militar, foi meu projeto de vida. Minha mãe até falava para mim que antes de eu andar, eu ouvi o sim senhor, não senhor da turma lá da banda de escola, e eu falava uá, 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 sem nem falar sim senhor, não senhor. Então, eu procurei fazer a faculdade para o concurso da SPSEX, eu fiz a faculdade de administração, e durante esse período eu vendia bijuterias, eu não tinha trabalho. Eu ficava em casa vendendo bijuterias, eu montava para vender, e durante esse período da faculdade, a irmã de uma amiga minha me falou que tinha a possibilidade de entrar como militar temporária. Então, eu entrei como sargento, fui sargento 3 anos, e passei como oficial mais 5 anos. E nesse período, assim que eu terminei a faculdade, eu procurei um cursinho para que me desse um direcionamento, que o cursinho é muito bom, vale muito a pena. E em 2013, início de 2013, eu procurei o professor Cidade, conversei com ele e me matriculei no curso. Só que eu vinha para o cursinho como eu estava fazendo faculdade. Não me dediquei, não estudava, vinha assistir aula, ia para casa, ia tomar cachaça, ia sair para festa, marcava viagem, não me dedicava direito. E aqui no cursinho tinha uma peculiaridade que eu nunca falei para o Edson. Eu não gostava do professor Edson no início do curso, porque ele instiga a turma, ele instiga a turma a participar das aulas. E como eu não estudava em casa, eu não fazia o dever de casa, eu ficava com raiva porque ele perguntava as coisas, eu não sabia responder. Ele me deixava em xeque na sala de aula. Então eu faltava aula, não me dediquei. Mas ainda assim eu fiquei em 126, fui aprovada. Aí fiquei feliz, falei, pô, então vai dar certo, eu posso conseguir sim. E decidi estudar de novo. Vim para cá, me matriculei mais uma vez em 2014. Não estudei como deveria, mas me dediquei um pouco mais. Fiquei em 58, a minha classificação. 2015, continuei mais uma vez. 2014 teve a prova, né, que foi anulada, fiz a prova. 2015, voltei a estudar com mais foco do que 2014, mas ainda assim eu pequei em vários pontos que eu ainda vou falar para vocês. E fiquei em 43 em 2015, né? 2016 veio a bomba, veio o presente de Natal, o presente de grego. No dia 24 do 12 lá de 2015, saiu a portaria sem vaga para administração. Então, aquilo foi um banho de água fria para mim, já acabou ali o meu final de ano. E eu fiquei me sentindo muito perdida. Foi meu último ano como militar temporária, como tenente temporária. E eu fiquei muito perdida, não consegui estudar para outra coisa, porque o meu projeto de vida sempre foi o Exército, e eu não consegui estudar para outras áreas. Então, eu aproveitei para curtir meu tempo, meu último ano como militar, enfim. Aí, no final do ano, surgiu essas conversas de que ia abrir a vaga para administração no ano seguinte, que era 2017. E um amigo meu,
trabalho, do quartel, tinha me dado uma orientação para ficar em casa, estudando, para eu não arrumar um trabalho. E assim eu fiz. Eu fiquei em casa, estudei durante o ano todinho, e eu fiquei na majoração, ficou em 12º. Aí foi outro banho de água fria, porque eu acreditava que ficar em casa estudando só estudando para concurso, era certeza, era garantia de passar. E não é isso, né? Não foi assim. E eu desisti do concurso, eu realmente desisti, falei, isso não é para mim, não quero mais ficar sofrendo, porque a gente não sabia se abrir vaga para administração no outro ano, como 2016 não abriu. E eu estava com medo também de abrir vaga e eu ficar majorada de novo, então eu falei, pô, não quero mais concurso de poucas vagas, não tem chance de passar, eu quero só concurso agora para 2.000 vagas, prorrogável por mais 2 anos concurso, porque se eu ficar lá na rabeira, lá na ponta da linha, eu vou ser chamada. E assim eu comecei a estudar para outro concurso. Eu comecei a estudar para PRF, só que eu não conseguia me encontrar nas matérias. Eu pensava assim, poxa, aí bateu aquele arrependimento. Eu pensava assim, poxa, toda a minha bagagem que eu trouxe dos anos anteriores, como é que eu vou jogar isso fora e começar a estudar uma matéria que eu nunca vi na minha vida? Penal, processo penal, eu estava totalmente perdida no conteúdo. E ainda assim, estudando, algumas amigas tinham conversado comigo, falado para eu tentar mais uma vez, para continuar insistindo, só que eu estava muito triste, muito desanimada com o concurso. Eu acho que todo mundo passa por isso, não só eu, como quem está do outro lado na câmera também, tem esse momento de insegurança, de incerteza, e acha que por ser pouca vaga, poxa, ser o Brasil todo, a gente não vai conseguir. Foi assim que eu pensei. Aí teve um dia que eu estava muito triste, chorosa em casa, e eu decidi mandar mensagem para a Cadine. Falei, poxa, será que eu devo voltar mesmo a estudar para o Exército? Foi como eu citei nas minhas redes sociais, né? E ela falou para mim, amiga, por favor, tenta mais uma vez, por mim, tenta, você é a minha 01. Você vai passar, eu tenho certeza que você vai ser aprovada. E ela gravou um áudio com injeção de ânimo tão grande, e ela preencheu meu coração de fé e esperança, e a partir daquele dia eu decidi focar e voltar para o Exército. Só que eu não contei para todo mundo que eu estava voltando a estudar, até porque muita gente condena a gente, né? Muita gente fala, são poucas vagas, você não vai conseguir, tem tanta coisa. Então, assim, muita gente minando o nosso sonho. Aí eu contei só para as pessoas mais próximas de mim que eu tinha voltado a estudar para o Exército. E assim eu fiz. Esse ano eu me dediquei bastante, estudei muito, muito mesmo, e graças a Deus, Deus me honrou com a aprovação no primeiro lugar. Coroou essa minha trajetória aí, esse meu sofrimento, e essa foi minha quinta tentativa. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu sei que tem gente que está chegando hoje e pensando assim, pô, comecei a estudar agora, tem gente aqui há 3, 4 anos já estudando, não vou dar conta, o pessoal sabe mais do que eu. Gente, não existe fórmula para bolo. Existe gente que eu conheço daqui, da turma, que sentou aqui comigo, que passou em primeiro lugar. Tem gente que passou... em primeiro lugar, não, desculpa, na primeira tentativa. Teve gente que passou na segunda tentativa. Teve gente que passou na quinta tentativa, que sou eu. Tem um cara que eu conheci, super bacana, que fez o curso ano passado, o Garcia, que ele passou na 7ª tentativa dele. Isso para mostrar para vocês que é possível, a gente tem que se dedicar. Não significa que você está entrando agora, começando o curso agora, você não tem chance. É como eu costumo falar, a roda gira, sendo bem pleonástica, a roda gira. Depois que passa a prova, passou o concurso, começa tudo de novo. Então, a pessoa que estudou muito tempo tem a chance de concorrer à mesma vaga de quem está começando agora. Então, e tem gente também que está aí do outro lado, como eu estive, que pensa assim, poxa, já estou há 3, 4 anos, sou burra, não dou conta de passar. Concurso difícil, muitas vagas, eu não consigo me adaptar à banca e acha que não vai dar conta. Gente, eu acho o seguinte, a gente não deve desistir do nosso sonho, a gente deve lutar sim pelo que a gente quer, independente de qualquer pessoa, do que disserem pra gente tem que correr atrás do nosso objetivo porque dá certo. Eu falo isso pra você porque eis-me aqui, eu tô aqui. Eu não sou nenhuma fora da curva, eu não sou nenhuma nerd que não bebe, não fuma e só estuda, né? Eu só não fumo, mas estudar eu estudei. Então, assim, é dedicação, é esforço, é foco, é você estar empenhado para você atingir aquele objetivo que você tem na sua vida. E eu, antes de passar algum conselho de técnica de estudo para vocês, que eu considero mais importante ainda, é falar assim, motivem-se, acreditem que vai dar certo, porque vai dar. Não pensa você que você está aí do outro lado estudando, tem gente que sabe mais do que eu, igual os grupos, né? Um exemplo é o grupo do cursinho. Eu estava nesses grupos do WhatsApp e tem gente que posta assim, estou estudando. Estou estudando 4 horas da manhã, dali a pouco acorda 6 horas da manhã, pleno, para começar a estudar o dia inteiro de novo. E eu pensava, sou muito burrinha, cara. Eu não dou conta de estudar de madrugada, não dou conta de estudar com sono. O que eu fiz? Eu, Porcelina, saí de todos os grupos, porque aquilo estava me fazendo mais mal do que bem. Eu sabia que se eu continuasse nesses grupos, as outras pessoas iam influenciar o meu ensino. Porque, meu aprendizado, porque eu pensava assim, fulano sabe mais do que eu, fulano está estudando mais do que eu, sendo que quem tem que fazer é a gente.
depois que eu botei na minha cabeça, do ano passado para cá, eu botei na minha cabeça que eu sou minha pior concorrente. Eu sou a minha concorrente. É a gente que se procrastina. É a gente que, ao invés de estudar, vai comer chocolate, vai para a geladeira comer, vai inventar alguma coisa, vai olhar uma formiga passeando na janela, mas não foca em estudar. Então, quando você deleta qualquer pessoa da sua vida que pode te prejudicar, você se mantém firme no seu foco, no seu objetivo. Deleta gente negativa, pessimista, que fala para você que você não vai conseguir. Ah, eu ouvi isso. Ah, não existe só verde e oliva, existe o azul, o amarelo, o vermelho, tem outros concursos, Porcelina, tem outra coisa. De repente não é isso para a sua vida. E não era aquilo que eu queria escutar. Né? Quando a gente carrega um sonho no nosso coração, a gente quer que a pessoa motive a gente. Né? Você não quer tomar um banho de água fria. E muitas vezes a gente ouve isso até em casa das pessoas que a gente ama, né? Família, amigos mais próximos. Então o conselho que eu dou para vocês, assim, deleta da sua vida qualquer pessoa que pode prejudicar o seu aprendizado, qualquer pessoa que possa te botar para baixo. Você tem capacidade, se você se esforçar e correr atrás do estudo, você é capaz de conseguir, sim. Eu estava refletindo, né, recebi algumas mensagens no Facebook, no Instagram, do pessoal perguntando minhas técnicas de estudo, o que eu fazia, e eu recebi uma pergunta de um colega muito interessante, que ele falou assim: Porcelina, o que você fez de errado, que você considera ter feito de errado nesses últimos anos, ou que você tenha deixado de fazer? E, gente, eu posso falar para vocês com convicção. Os meus 3 primeiros anos, eu não fazia exercício. Morria de preguiça de fazer exercício. Olha o juízo. Eu achava que fazer exercício que é assim, são 5 alternativas. Normalmente o exercício é assim, né? São 5 alternativas, 4 erradas, uma certa. Eu pensava, pô, ao invés de eu ficar lendo uma alternativa errada, eu vou ler um material que está tudo certo. Olha a ideia de Jerico. Uma pessoa dessa passa? Não passa, gente. Fica aqui, até agora, para contar a história. Então, assim, exercício é muito importante. Resumo de livro. Livro é muito bom você tentar ter contato com a bibliografia, porque não adianta só você ter o material do curso. O curso é muito bom, o curso dá um direcionamento. Se eu puder dar um conselho para todo mundo a fazer o cursinho, façam sim. O curso ele te dá o direcionamento, porque quando a gente começa a estudar para esse concurso, você fica perdido, é muito material, a bibliografia é muito extensa. Só que, como eu estou falando, como é extensa, é humanamente impossível um professor aqui em sala passar todo o conteúdo programático, tudo, não tem como. Então, o professor, ele te direciona, ele te dá uma base muito boa, mas o aluno tem que correr atrás por fora. O que eu fiz? Eu baixei toda a bibliografia, imprimi a relação bibliográfica de gerais e de específica, comprei os livros que eu considerava mais importantes, e a gente conversava aqui também, no caso do professor Edson, ele posta na plataforma uma relação de livros dos mais importantes da bibliografia, para estudar, e eu juntava o material com os livros e os resumos. Eu fazia resumo, coisa que eu não fiz nos 3 primeiros anos. Eu ainda trabalhava, ainda era militar, não me dedicava como eu deveria, não botei o concurso como um foco na minha vida, como um objetivo para alcançar. Eu fazia outras coisas ainda. E esse ano passado e esse ano, eu botei como meta, eu vou passar nesse concurso, eu quero passar nesse concurso. Então, eu deixei de sair, deixei de ir para comemoração, chá de panela, chá de fralda. Eu ia para um casamento, que não tem como dizer não, né? É igual o professor Edson fala. Ir num casamento, uma formatura, uma situação especial, você tem que levar em consideração. Mas saída, churrasquinho, encontro com um amigo, eu não ia. Eu ficava em casa estudando, porque eu sabia que ninguém ia lá passar no concurso por mim. Ninguém vai realizar o seu sonho por você. É só você mesmo que tem que ir lá, sentar a bunda na cadeira e estudar para você atingir o seu objetivo. Então, o que eu falo para vocês, antes de mais nada, é assim: se afastem de gente negativa, se afastem de gente pessimista, de gente que te coloca para baixo. Motive-se. É isso que você quer? Assiste vídeo no YouTube. Eu jogava direto no YouTube videozinho lá da SpaceX, depoimento, assisti vários depoimentos. Teve uma menina de 2014, a Vanessa, me mandou uma mensagem: Oi, Porcelina, tudo bom? Aqui é a Vanessa, você não me conhece. Parabéns por ter passado, fiquei muito feliz pela sua aprovação. Aí eu falei assim: como eu não te conheço? Eu assisti seu depoimento umas 5 vezes, pelo menos. Aí conversei com ela, e é muito bacana isso, gente. Você assistiu o depoimento 1 a mais vezes, porque às vezes é a técnica de estudo que adapta ao seu jeito. Às vezes é a história de vida da pessoa que você, toma para si, é uma história parecida. Outra coisa a respeito de depoimento também. Conversava muito isso com um amigo meu, Janser, que ele é militar, ele é QCO. Ele falava assim: Porcelina, assiste os depoimentos, mas tenta direcionar para aquilo que você acha que é bom para você. Eu, por exemplo, não consigo estudar de madrugada. Eu não consigo estudar com sono. Eu errava a questão, eu não conseguia absorver conteúdo, começava a errar muito a questão, ficava com raiva e ia dormir. Então, como é que eu me planejei? Eu acordava todos os dias 6 horas da manhã, como eu estava em casa sem trabalhar, né? Eu acordava todos os dias 6 horas da manhã, fazia o café da manhã, tomava com meu esposo, ele ia para o trabalho e eu começava a estudar. 7h10, 7h15, começava a estudar.
eu estudava por ciclo, eu nunca fiz planejamento de estudo, porque quando eu comecei a fazer o planejamento e eu não seguia, me sentia frustrada. Eu achava que eu não daria conta. Então, eu trabalhava por ciclo, por meta. Eu tentava seguir o direcionamento do cursinho, a relação programática, o programa do cursinho, e tentava seguir daquela forma, de exercício, de conteúdo e de aulas. Então, eu estudava ali 1 hora e meia na batida, estudando. Dava um descanso ali de 10 minutos, descansava a cabeça, porque não dá para a gente conseguir seguir direto, e vai. Parava, almoçava. Depois voltava, escovava os dentes e continuava estudando. Eu estava até meu esposo chegar, conversava um pouquinho com ele, estudava de noite até a hora de dormir, até 11, meia-noite. Às vezes eu ia mais, e quando eu ia além de madrugada, eu estudei algumas vezes de madrugada, até 2, 3 horas da manhã. Mas eu compensava no outro dia, porque eu não conseguia estudar com sono. Então, eu falo para vocês assim, se vocês me perguntarem, Porcelina, quantas horas você estudava por dia? Eu não sei dizer, porque eu estava assistindo um vídeo no YouTube falando de horas de estudo, né? Eu assistia muito videozinho no YouTube de técnica de estudo, e eu acho isso muito interessante, muito bacana. E eu não tenho hora marcada de estudo, porque eu considero a qualidade do estudo mais importante. Não adianta você estudar 5 horas, se você está cansado, se você está com sono, se você está pensando na família, se você está pensando no seu trabalho, do que você estudar 2 horas extremamente focado e conseguindo absorver aquele conteúdo que você está estudando. Então, assim, eu estudava 10 horas, mais? Não sei. Tinha dia que eu estudava mais, dia que eu estudava menos. Eu estudava todos os dias, todo dia. Eu não tinha dia de descanso. Porque eu pensava assim, o meu concorrente ele está estudando. Ele não está de brincadeira, ele está estudando. E eu tenho que estudar. Então, assim, o dia que eu tirava, que seria o dia de descanso, era ali, ir lá visitar meus pais, dar uma ajuda para os meus pais, são idosos, mas ainda assim eu fazia um exercício à noite. Então, assim, outra coisa que eu via também no YouTube, bastante interessante, é sobre técnica de aprendizado, né, memorização, que era o que eu fazia nos 3 primeiros anos e que, para mim, estava erradíssimo, porque eu só lia e achava que ia passar no concurso público solene, não é. Existe uma técnica na internet que o pessoal costuma comentar da técnica de aprendizado, né, que é uma pirâmide, e na base é a leitura. Você só consegue absorver 10% daquilo que você lê. Quando é leitura com imagem, aumenta o percentual. Quando você bota o exercício, e o topo da pirâmide é quando você consegue ensinar para outra pessoa. Quando você consegue absorver o conhecimento e ele chega ao ponto de você conseguir transmitir ao outro, significa que você já absorveu cerca de 95% daquilo que você, de fato, se propôs a aprender. Então, eu ficava igual uma maluca lá em casa, sozinha, lia o conteúdo, era muito difícil, lia umas 50 vezes para entender aquele negócio. Começava a explicar como se eu estivesse dando aula para alguém, sozinha. Isso me ajudou bastante. Outra coisa que eu fiz também, além da técnica, além do estudo por ciclo, eu estudava todos os dias, todas as matérias. Tinham me perguntado isso também. Eu deixava para estudar administração de manhã, porque a cabeça está mais fresca, mais tranquila. Aí fazia o exercício, vamos supor, a lei 8666. Eu estudava. Primeiro eu li o slide do professor Edson, que eu pensava assim, o meu concorrente ele não pode saber de mais informação do que eu. E os slides do professor, cada ano, ele atualiza com informação nova. Então eu lia primeiro os slides do professor Edson, todos. Nesse último ano eu não assisti às aulas. A única aula que eu ouvi era a aula do professor Djalma, porque a correção de simulado dele já é uma aula. Então, eu deixei para bater livro, lei seca, pelo meu tempo de estudo já nos anos anteriores, né? Eu já não era mais novidade para mim o conteúdo abordado em sala, eu tinha que pescar aquelas questões a mais no livro, né? Então, nesse ano, eu foquei em livro, resumo, porque eu já tinha assistido todas as aulas no ano passado e nos anos anteriores, e fazia muito exercício, fazia bastante exercício. E as aulas do professor Djalma era bom porque eu baixei aquele aplicativo. Aplicativo não, se eu tenho os áudios na plataforma. Eu baixava todos os áudios da aula do professor Djalma e ia limpar a casa, ia para a academia, ia para a casa da minha mãe, botava no carro e ia escutando nos tempos mortos. Então, eu estudava todas as matérias todos os dias. A administração de manhã, pegava um livro ali de AFA, um livro de gestão pública, começava a ler. O que eu fazia? Eu terminava o livro, 8666, que era o exemplo que eu estava citando, né? Eu li os slides do professor Edson, li a lei seca toda, do primeiro artigo ao último, porque a SPSEGS agora está foda. A SPSEGS ela não está cobrando só o rame-rame. O que significa concorrência, tomada de preço? Ela está pegando lá no meio da lei, lá encabeçada no final. Então, eu li a lei toda, fazia o resumo no caderno e depois fazia exercício. E isso não era uma vez só. Depois que eu terminava o ciclo de todos os conteúdos, eu voltava e lia de novo. O livro, a mesma coisa. Eu li o livro, fazia o resumo, depois eu li os meus resumos. Depois eu lia gerais, fazia o exercício de português, fazia exercício de geografia, de história, e assim eu seguia o meu dia, o meu cronograma. A meta que eu batia era a meta do cronograma do cursinho. Então, assim, o que eu posso passar de dica para o pessoal, para gerais, né, que serve também para outros alunos de outras áreas? O que eu fiz esse ano? A primeira coisa que eu fiz, baixei a relação bibliográfica de gerais e de específica, imprimi e fui atrás dos livros.
Eu assisti todas as aulas de português do professor Valber de 2014. É excelente, professor excelente. Não que os outros não sejam, são ótimos. Eu assisti em janeiro do ano passado, quando não tinha aula no cursinho ainda, não tinha começado. Assisti todas as aulas de português. Aí eu já tinha aquela base de português, né? Fazia os exercícios da apostila de 2.000 exercícios. Aí eu já comecei o curso já tendo a base de português. E assistia às aulas do professor Átila, tirava dúvida também. E li o livro do Bechara. Gente, é essencial ter a bibliografia de Gerais, é essencial, porque a escola, a SPSEX, ela vai tirar a questão do livro. A SPSEX é tão assim, ela tira a questão do exemplo do professor no livro. Então, você tem que ter aquela base de conhecimento para você chegar no livro e você tentar pescar uma gaivota. Era isso que eu fazia. Eu assistia às aulas do professor Valber, as aulas do professor Átila, que eu adorava. Adoro português, geografia. Aprendi a gostar de todas as matérias, né? Mas português me amarrava, tirava dúvida toda hora do professor. Fazia a apostila de 2.000 exercícios, que é muito boa, e ficava pescando informação no livro do Bechara. Às vezes eu não tinha nada para fazer. Claro que não, né, gente? A gente tem muito o que fazer, muito o que estudar, mas às vezes estava cansado, batido de matéria de específica. Aí eu começava a folhear o livro do Bechara. Eu ia lendo, folheando. Quando eu via informação interessante, eu falei, isso aqui eu não sabia, não. Aí ia lá e ticava no meu caderno. Outra coisa que eu fazia também, que eu acho muito interessante, que eu fui pegando nesses vídeos que eu ia assistindo, né? De fazer o meu resumo. Além de fazer no caderno, eu fazia numa folha A4. Porque a folha A4, ela não tem marcação, ela não tem as marcas, né? Hã? Não tem essas linhas de caligrafia, então é mais limpa para a sua visão. Não polui tanto a sua visão. Não polui tanto a sua visão para o ensino. Aí o que eu fazia? Eu pegava a folha 4, colocava em cima do caderno para ter aquela marcação da folhinha, né? Para eu escrever e não ficar aquele garrancho para cima ou para baixo demais. Depois que eu fazia meu resumo, geralmente eu fazia isso com história e geografia, que eu deixava nas folhas, que é mais rápido de pegar. E deixava o material espalhado pela casa. Minha casa era zaralhada, era livro, papel, apostila na sala, no rack, na mesa, no chão. Eu tenho uma amiga do EAD, uma amigona do EAD de administração, a Thaís Fernanda. Eu quero contar só 2 minutinhos a história dela, que a história dela é a história de Deus. E ela ficava, eu mandava foto para ela, ela ficava me zoando. A Thaís é o seguinte, eu estava no grupo do EAD, e o ano passado, essa Thaísa ficava postando toda hora no grupo lá, que estava estudando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu pensava, pô, essa menina vai passar, cara, minha concorrente, ela vai passar. E eu fiquei curiosa para ver a foto dela, o rosto dela. Falei, pô, vou salvar o número dela só para eu ver o rosto dela. E salvei o número dela no meu celular. E vi quem era. Falei, então é essa de Itacuja que vai passar, eu não vou. Porque a gente já pensa logo assim, né? Fulano passa, eu não passo. Aí, minha irmã, eu tô triste lá em casa, para baixo, a gente sempre tem esses momentos, né? Eu vou passar, vou ganhar o mundo, vou passar em todos os concursos, e tem dia que você já está para baixo, achando que não vai dar conta de nada. E eu estava nesse dia muito triste, segurando o choro na frente dos meus pais, né? Para não mostrar que eu estava chateada. E eu tinha saído de casa, largado o celular. Quando eu voltei, que eu abri o celular, tinha uma mensagem da Thaís Fernanda. Aquilo me deixou, assim, impressionada. Eu caí no choro ali. Ela, tudo bom, Porcelina? Aqui é a Thaís Fernanda. Você não me conhece, mas eu escuto muito falar seu nome. Estou aqui para dizer que eu estou torcendo por você, minha concorrente direta. Que eu estou torcendo por você. Eu fui em Aparecida, que é o Santuário de Aparecida em São Paulo. Ela é de São Paulo, São José dos Campos. Eu fui em Aparecida e orei por você, para você passar no concurso. E aquilo ali me desabou. Falei, meu Deus, eu pensando que era minha concorrente, pensando, né, naquela disputa e tal, e a menina orando por mim. Então, a gente se tornou amiga, ela foi minha parceiraça o ano passado, esse ano. Foi minha amiga de estudo, de dia a dia. A Aline Fortes é outra da EAD também, muito especial, uma gaúchinha. Gente boníssima ela. Disse que fez promessa para eu passar no concurso. Então, a gente vê que existem pessoas boas no mundo que torcem pela gente de coração. E essas pessoas foram, assim, anjos na minha vida esse ano. Foram essas pessoas que não me deixaram eu me sentir tão sozinha como eu me senti de estudo. Porque a jornada de estudo é muito solitária, né? Nem todo mundo está disposto a estar com você, nem todo mundo está disposto a lutar pelos seus sonhos, muita gente para criticar. Então, eu deletei essas pessoas da minha vida, então ficou realmente quem ali estava valendo a pena. A Tamires também é uma pessoa muito bacana. Bom, agora voltando para as explicações, né? Voltando para as dicas. Português eu fazia isso. Eu comprei o livro do Bechara, que é essencial. O aluno do concurso da SPSEX tem que ter a gramática do Bechara. E comprei 2 livros de português, daqueles que faz o resumo, e a Cris, que é a esposa do Capitão Breno, minha amiga, me emprestou, o Manual de Semântica. E fazia dessa forma. Assisti todas as aulas, peguei uma base, assisti a aula do cursinho, fazia o exercício na apostila de 2.000 exercícios e ia garimpar nos livros, né? Geografia, comprei o Eustáquio de Sene, o novo, e comprei do Projeto Voaz, que eu acho importantíssimo. A aula do professor Adriano, você já aprende tudo na aula dele. O professor, ele passa tudo, tudão.
Você só vai para o livro pescar uma informação. Então, no caso de geografia, eu assisti às aulas do professor Adriano, que eu já tinha assistido as anteriores, e caía para o livro. Esse ano eu só fiquei no livro. Livro, resumo e exercícios, simulados da cidade. E exercício. História, a mesma coisa. História foi só Boris. Eu não tive paciência para ler outros livros. A relação bibliográfica de administração é muito extensa e eu acredito que o Boris consegue atender o que a SPSEX propõe para a gente lá na prova. Então, eu lia muito Boris Fausto. Estudei muito por ele, fazia resumo também. Esses resumos que eu fazia em A4, eu fazia muito do Boris Fausto, porque a SPSEX pega. Ela vai lá, abre a página do livro, tira lá, numa página ela tira a questão. Com os enunciados, os enunciados é o texto do livro. Esse é de gerais, como eu fazia, né? Agora, a específica. É uma coisa que eu quero comentar também com vocês, que eu achei interessante, que eu mencionei a Cris e o Breno, que eu acho interessante que eles falam direto para mim, e é verdade, é que às vezes a pessoa fica preocupada com o concurso, né? Se vai passar, se não vai. E assim, eles costumam falar que se você aplicar 10 provas para 10 pessoas diferentes, você vai ter 10 resultados diferentes. Isso não significa que você vai fazer uma prova, você vai ser aprovado numa prova, ou que você vai ser aprovado em outra. Ou quem ficou majorado no ano vai passar no outro. Então, assim, como eu falei, a roda gira, sendo bem pleonástica. Volta do início, você vai ter que tentar correr atrás daquelas vagas ali tudo de novo. Tem gente que ficou majorado no ano que não ficou no outro, tem gente que caiu na posição da majoração, tem gente que sobe, como eu subi de 12º para primeiro, teve gente que passou em outra classificação. Então, assim, cada ano é um ano, cada prova é uma prova. Não existe assim, vou passar nessa prova e agora, a partir de agora eu vou passar em todas, né? É isso. Agora, a parte de específica de administração. Eu assisti às aulas do professor Edson, assisti 14, 15, assisti 17, assisti todas as aulas. O curso é muito bom, a específica é muito boa, dá uma base muito boa. O resumo dos livros na plataforma. O curso Cidade não é porque o professor Cidade está aqui na minha frente com a peixeira na mão, pronto para me saquear, mas é porque o curso é perfeito mesmo, é maravilhoso, porque não dá acesso só ao material desse ano, ele dá acesso aos materiais, o conteúdo dos anos anteriores também. Então, você consegue ir pescando lá na plataforma informação. Existe muita informação, gente. Aquela plataforma ali, se a pessoa souber explorar, vai conseguir obter bastante conhecimento ali. É muito bom mesmo, os fóruns também são muito bons. Então, a parte de administração tinha muito resumo de livro, que eu baixei todos, como eu fazia. Os slides, eu imprimi todos os slides e encadernei. Não dá para encadernar tudo junto, que né, professor? Os slidezinhos dele, né? Aí, o que eu fazia? Eu dividia TGA com gestão de pessoas, logística com AFO, eu tentava dividir. Então, eu fiz umas 7 apostilas, se eu não me engano, 7, 8 apostilas, e eu lia os slides, abaixei todas as leis também, que o professor sempre comenta em sala, que é bom a gente ler a lei na íntegra, como eu falei para vocês que eu li. Eu baixei todas as leis, encadernei as leis e fiz como se fosse uma apostila de todas as leis. E ali eu ia marcando, ia ticando mesmo. Se era um artigo que ele mencionava outro, eu ia lá no outro da Constituição ou de outra lei, ia lá e anotava embaixo o que aquele artigo estava mencionando. E assim eu fiz, e fazia o resumo no caderno. E resumia muito, gente. Eu não resumia só o artigo, eu resumi o artigo umas 5 vezes lá, porque às vezes a gente tem aquele olhar, aquela percepção que pode ser uma questão de prova, né? Então eu fiz assim, eu fiz as apostilas do conteúdo do curso, baixei também todos os resumos dos livros e comprei a maior parte da bibliografia. Eu tive acesso à maior parte da bibliografia. Alguns eu comprei em sebo virtual, estante virtual, OLX, Mercado Livre. Os que eu não tinha, eu vim aqui no curso, o professor Cidade tem um acervo muito bom do material da SPSEX. Resumi livro aqui no curso. Os que não tinham aqui, que eu não tinha condições mais de comprar porque eu estava em casa, eu fui na biblioteca da FGV. Para quem é de Brasília, aqui no início da Asa Norte, a biblioteca é excelente. Você vai lá, vazia, um céu. Você consegue ler o livro, fazer o resumo lá. Então, assim, dos livros que eu não tinha, eu tinha um resumo no caderno. Assim que saiu o edital, eu procurei comprar praticamente todos os livros de administração e fiz o resumo, li tudo. Fiz o resumo no caderno. Um colega estava perguntando para mim se eu lia da primeira à última página, né? Depende do livro. Os livros que o professor Edson considerava mais importante, eu li sim. Slack, Administração da Produção. Paladini tem uma parte lá no último capítulo que cai muito, quase todo ano cai em prova, e está no último capítulo dele. TGA de gestão do Chiavenato, gestão de pessoas do Chiavenato, o do Cury, L. Araújo, eu não li uma vez só.
E eu não tinha tempo para fazer, a gente não tem tempo, principalmente quem trabalha. Então, uma dica que eu dou para vocês, que eu fiz também, é que além de fazer o resumo no caderno, às vezes eu não tinha nem saco para estar anotando no caderno. Eu fazia aquela marcação, pegava o marca-texto e marcava no livro. Aí eu pegava também eu tirava cópia dos livros, né? Eu fazia a marcação. Então, como ficava tudo jogado lá em casa, eu tinha alguma dúvida, ia lá e batia na marcação do livro. Eu li o livro só nas marcações que eu tinha feito. É uma forma de você estar sempre revisando a matéria. Outra coisa que eu peguei também muito interessante. Professor, o senhor, eu vou falando. O senhor vai falando aí, eu vou dando dica. Pois é, outra coisa que eu fazia muito interessante também, eu acho bacana, é ciclo de aprendizado, que eu via na internet, né? Como você aprender e não esquecer aquilo que você estudou, porque é muita matéria. A gente acaba esquecendo, não tem como. Você começa a estudar história, daí a pouco você está em administração, daqui a pouco você volta para a história, daqui a pouco você está em geografia. E existe um ciclo de aprendizado, que eu li que eu achei muito interessante. Você estuda e resume aquilo que você estudou. 24 horas depois, você vai lá e lê o seu resumo. 7 dias depois, você volta e lê o resumo de novo. Um mês depois, você volta e lê. A chance de você guardar essa informação é quase total, de todas as informações. Só que no meu caso, eu fazia com frequência muito maior, gente. Eu lia todo dia, eu ficava desesperada. Eu ia abrir livro lá e energia, e lia energia. Matriz energética, né? Lia matriz energética. Escudo cristalino, geografia física, urbanização, eu lia direto. Então, o interessante é você estar sempre revisando aquilo que você leu. Mas, por favor, não deixar de fazer resumo e exercício. Isso foi essencial para mim, foi fundamental para mim. Em administração, o que eu fiz? Falei, eu tenho que passar nessa prova. Esse ano eu vou passar nesse negócio. Aí eu baixei todos os simulados de 2014 de administração para cá. Mandei imprimir. Deu mais de 100 conto lá a impressão. Mandei imprimir. Ficava lá em casa a pilha. Falei, a hora que eu for sair para ir para algum lugar, eu vou levar esse daqui, porque é um tempo morto. Então eu marcava dentista, eu levava o simulado comigo debaixo do braço. A dentista já até sabia que eu sentava em outro lado, eu não ficava lá na salinha de espera, porque o pessoal fazia barulho, eu sentava lá do outro lado, fazia meu simulado. Fila de banco, fila de dentista, ia na minha mãe, à noite em casa, estava sem saco para pegar e ler material, fazer exercício. Graças a Deus eu consegui fechar aquela pilha de todos os simulados de administração. O pessoal fala que vale a pena? Vale muito a pena. Quando eu tinha dúvida de alguma questão, porque o professor Edson, ele bota o sarrafo lá em cima, né? Tinha questão ali para juiz, para delegado, tinha muita questão pesada. E que me dava dúvida, errava a questão, me dava dúvida, eu fiz a minha inscrição no concursos, então. Eu fazia muita questão por lá também. Então, para não ficar poluindo a plataforma, o fórum de pergunta, porque eu tinha muita dúvida, ou eu jogava no Google, ou eu procurava em algum livro, ou eu ia lá no concursos naquela questão e conseguia ler a explicação de lá. Então, gente, o concurso, até fazendo propaganda, né? Ele é muito bom. E às vezes eu passava o dia inteiro fazendo exercício. O meu diferencial esse ano, eu posso afirmar, foram os meus resumos e os exercícios. Eu fiz muito. Tinha dia que eu tirava o dia inteiro para fazer exercício. Por isso que eu falo para vocês, eu não fiz planejamento de estudo. Eu tentava seguir o cronograma do curso. Li o material, a administração. Eu lia o livro, li o slide antes, porque o meu concorrente ele não podia saber de informação que eu não soubesse. Então, eu lia todo o slide, depois eu lia o livro, fazia o resumo do livro, fazia exercício. Terminava todo o conteúdo programático do professor, logística, de qualidade, sei lá, eu voltava, lia de novo a lei seca. É ralado, sangra, você vai chorar, você vai achar que não vai dar conta. É muita coisa, você esquece, mas no final vale a pena, gente. A questão na prova... Aí uma questão de administração esse ano de definição de operação de crédito. Na hora que eu li a questão, que apareceu lá, a primeira alternativa, derivativo financeiro, derivativo financeiro. Porque eu comecei a ler a lei, e às vezes a gente pensa assim, pô, vou decorar a lei só a primeira parte, né? A lei são 3 linhas. Pô, vou decorar a primeira linha, porque aí tô safa. Se cair, eu já sei ali. Pô, você tem que ler de tudo até o final. Essa parte de derivativo financeiro eram as 2 últimas palavras da definição de operações de créditos na LRF. Olha se eu não tivesse lido tudo, se eu tivesse contado de ler só o início, né? Mas teve questão besta que eu errei também na prova. Isso que a gente vai fazer sempre. Eu costumo falar com um amigo meu, com o Janser. Eu falava assim, Janser, errei questão besta, eu não acredito. Ele, Porcelina, vai ser sempre assim. A gente sempre vai errar questão besta. Então, eu quero dizer para vocês também o seguinte, no dia da prova, tem um diferencial muito grande. Você tem que estar calmo. Porque não é só passar no concurso. É o seu tempo de bunda na cadeira, seu estudo. É Deus querer que você passe, porque eu acredito muito, tenho muita fé em Deus, e eu sei que Ele trabalha no tempo certo para a nossa vida, respeitando a crença de cada um, claro. Mas eu creio muito no tempo de Deus para a gente. E, de repente, não foi meu tempo ter passado anos anteriores. Eu não estaria aqui falando para vocês, de repente tinha sido para outras pessoas, não estaria tocando outras pessoas também, com testemunho de aprovação e com essa minha história. Então, acredito que é no tempo certo. Então, tem o tempo de Deus, que é acima de qualquer coisa. Tem você dar sorte daquilo que você sabe mais cair na prova, porque você pode estudar mais AF e cair mais logística. E aí?
Não adiantou nada você se dedicar muito a uma matéria, pode cair mais matéria daquilo que você não domina tanto. Então, não é só sentar horas de bunda na cadeira. Eu estava conversando com a minha amiga aqui antes de começar a vir para o depoimento, que no início, eu achava assim, no ano passado, vou ficar em casa estudando o dia inteiro, vou passar. Não, é certeza de passar. Primeiro colocado de 2015, estava com um filho pequeno, eu assisti o depoimento dele umas 50 vezes. Eu estava com um filho pequeno, 2 filhos, um filho pequeno, recém-nascido em casa, estudou, passou em primeiro lugar. Então tem gente que trabalha, que estuda, que tem filho, isso não é impeditivo nenhum, gente, é a realização do seu sonho. Se você tem foco, determinação, tem vontade, tem sangue nos olhos, desejo de vencer, você vai vencer sim, você vai passar, isso não quer dizer nada. Então, bom, deixa eu ver, saí falando igual uma destrambelhada, né? Não pensei muito no que eu ia falar. Pois é, gente, eu acho que a minha história é essa. Eu estou muito feliz, ainda sem acreditar, de verdade, eu não consigo acreditar que eu estou aqui. Eu sentada na cadeira, sonhando tanto em poder um dia dar um depoimento, e hoje estar aqui podendo dar um depoimento de primeira colocada, é uma satisfação muito grande. Deus está sendo muito bom, muito generoso na minha vida. Eu estou muito feliz de estar podendo aqui dividir um pouco da minha história com vocês. Eu espero poder ter ajudado vocês com alguma dica, com alguma palavra que eu dei, ou de conforto, de motivação. Motivem-se, não deixa ninguém destruir o sonho de vocês, não deixa. Eu escutei muito e deletava isso da minha vida. Esse ano eu botei na minha cabeça, eu vou passar nesse concurso. Eu falei até para o professor Edson, eu posso não ter passado esse ano, mas eu vou fazer até passar, cara. Virou uma questão de honra. Eu tenho que passar essa prova não pode me vencer não, cara. Eu que tenho que vencer essa prova. A gente conversou, eu e o professor Edson, não, eu vou tentar sim. Enquanto eu tiver idade, enquanto eu tiver saúde, Deus me dê saúde, me mantém em pé, com os meus membros com força, eu vou correr atrás sim, se Deus quiser. E Deus, eu plantei e Deus trouxe a colheita para mim, graças a Deus. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero de coração ter ajudado vocês com esse pouquinho que eu falei. De verdade, eu agradeço ao professor Cidade pela oportunidade de estar aqui no curso esse tempo todo, pelo aprendizado. O professor Cidade, durante o curso, Deus, em primeiro lugar, sem dúvida. Mas o professor Cidade, aqui, sentado nesse banco como professor, foi muito motivador para os alunos, deu muito conselho bom para mim. O professor Edson também, um excelente professor de administração, foi um excelente professor, companheiro, amigo. A gente estava ali na batida triste, ele ia lá e motivava a gente. Agradeço a todos os professores do curso, a equipe toda, professor Adriano, excelente professor, professor Djalma, professor Sormani, professor Átila, os professores que não estão mais aqui, o André Luiz, que às vezes vem dar umas aulas, o professor Felício, o professor Valber. Professores excelentes, a gente não tem o que falar. O curso Cidade realmente é o melhor curso do Brasil, sem sombra de dúvidas. E fora dos outros cursos, né, das outras específicas. Então, eu agradeço imensamente de coração a tudo, a dedicação, ao conhecimento, ao amor da aula que os professores têm e que puderam transformar as nossas vidas, porque aqui eles transformam vidas, né? Assim como transformaram a minha, vão transformar de vocês também. Então, agradeço de coração a equipe, a Laurinha, o Jefferson, a Zilma? Edilva. A dona Clara, um amor de pessoa. A dona do curso. Que se não for ela aqui, né? A dona Clara, agradeço todo mundo o carinho, a atenção. Agradeço aos meus amigos aqui que estiveram durante esses anos no curso comigo. Agradeço ao Janser, ao Barros, a Cris, a Aline Fortes, a Thaís Fernanda, foi minha parceirona aqui, a Cadine, a Ellen, o Garcia, que é desse ano passado, que está me dando muita dica, está me ajudando muito nesse processo de seguir lá para a escola. E eu agradeço a todos vocês. Espero não ter esquecido nome nenhum, senão eu vou apanhar depois. Mas eu agradeço a todo mundo que me dedicou. Meu marido, gente, como assim? Eu ia apanhar em casa. Lei Maria da Penha em casa. Agradeço ao meu esposo, porque se não fosse ele do meu lado, acima de qualquer pessoa, assim, abaixo de Deus, o Tiago foi essencial para mim. Tiago também batalhou aí 1 ano, 2, está batalhando, ele vai ter a bênção dele também, em nome de Jesus. Eu creio na vitória dele, um cara muito inteligente, um cara muito bacana, e que me ajudou muito durante esse processo. Se não é a nossa família dando apoio pra gente, deixando a gente calma. Muitas vezes eu estava nervosa, chorando, ele, calma, você vai passar, amor, calma, é só se dedicar, estudar. Muitas vezes ele foi, assim, um pilar que me sustentou, ele e minha família. Então, agradeço de coração a eles, aos meus amigos, às pessoas que tiveram paciência comigo, porque a gente fica antissocial, a gente fica chato, a gente fica repetitivo, a gente fica assim, a gente só quer falar de concurso, só quer falar de prova, né? Muita gente não tem saco, não tem paciência com a gente, e assim, meus amigos foram essenciais na minha vida, não só os do cursinho que passaram por aqui, que eu vou carregar comigo, como os meus amigos aí fora também tiveram muita paciência comigo.
E, gente, o que eu falo para vocês, não desista dos seus sonhos, de verdade. Eu estou aqui para contar a história, eu tinha desistido e eu falo para vocês, não desista. É a 4ª tentativa, é a 5ª, o Garcia está aí para contar a história. Ele foi o 7º colocado ano passado, foi a 7ª tentativa dele. Ele passou em 2º lugar no concurso e ele foi o 01 de turma. Ganhou até uma viagem aí, ele é um exemplo. Assim como todos os outros. Então, é não desistir, gente. É ter força, ter Deus no seu coração, acredite no que, respeitando a crença de cada um, mas mantenha seu coração com bastante fé, com bastante esperança. Assiste vídeos de motivação e tenha certeza de que você vai vencer. Porque você vai vencer, sim, em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui hoje falando. Obrigada mesmo, professor. E ganhou a espada. E ganhei a espada, graças a Deus. Ai, mestre. Gente, um abraço a todos, boa sorte. Deus abençoe vocês, viu, o estudo de vocês. Tenho certeza que vocês vão ter vitória também, tá? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Sai agora, não. Vou pegar aqui. Bom, gente, daí, né, o depoimento que tão aguardado pelo pessoal aí, Porcelina veio contar a história dela, né? Como eu falo sempre, o que nós temos que ter sempre é a motivação, é a resiliência, é acreditar que é possível. Aqui é o fato comprovado, né? Eu brincava, né, que era um Munhá, né? Que várias tentativas que eu fiz, eu falando para ela, não desiste, senão você não tem como contar a sua história. É porque a coisa muito fácil é muito bom. Sempre eu converso aqui, desistir é muito fácil, é só querer. Né? É só querer, não estou mais afim. Entendeu? Mas você tem que provar para você que é possível, cara. Aqui um exemplo vivo aqui, cara. Eu sou um exemplo aqui, eu estudei também várias vezes para vários concursos. Não é o ideal, entendeu? É você focar no objetivo e partir para cima. Tá? Pode falar. Um minutinho, esqueci de falar. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês que eu tinha esquecido, que eu acho assim, de fundamental importância, que é o teste físico. Para a mulher mudou esse ano o edital. Agora as flexões são, pelo menos eu tive que fazer esse ano, 10 flexões sem joelho. Eu vi gente reprovar na flexão lá, gente da escola de saúde. É muito triste ver a pessoa sair chorando porque não conseguiu. Eu fiz academia alguns meses antes da prova. Eu confesso que eu dei uma cagada para academia ali 1 mês e meio antes e depois eu tive que correr atrás do prejuízo. Então, assim, não só homem como mulher também, aumentou os índices, tanto de corrida, aumentaram os índices, né? Tanto de corrida, flexão, abdominal. Então se preparem, gente, aos pouquinhos, tira ali 1 hora, 2 vezes na semana, faz flexão, porque isso é o diferencial no teste físico. Eu não tinha comemorado minha aprovação ainda antes da inspeção de saúde do teste físico, justamente por isso, porque foi um desafio. Para a gente que estuda, a gente está muito preocupado com o aprendizado e deixa um pouco de lado a parte física. Então é só para vocês se ligarem aí, as meninas principalmente, porque a flexão de braço para a mulher é um pouco puxada. É possível porque, graças a Deus, eu consegui, mas não é impossível. É possível sim você conseguir fazer, só tem que dedicar e esforçar um pouquinho aí no final, tá bom, gente? Um abraço. Bicho, Zumaia, tô te mandando um abraço aqui. Ai, minha amiga de turma. É importante aí o que ela falou, né? Às vezes a gente fica só ligado só na parte intelectual, mas o físico é o principal também, tá? É uma parte do processo seletivo, certo? O aluno também não pode deixar de lado isso aí, não. Tá? É importantíssimo isso aí, como ela falou, é uma tristeza você ver a pessoa que passa no concurso na parte intelectual e vai ficar na parte física. Já teve um vídeo aí no YouTube aí acho de uma academia de polícia, não sei se onde foi, no norte, que era uma tristeza. Era os caras subindo e sendo reprovados na barra, pelo amor de Deus. É terra arrasada. O cara passa num concurso aí da PM e não consegue fazer 4 barras. Ele está morto, isso aí pode enterrar. Entendeu? O cara passa num concurso, não consegue fazer 4 barras, é terra arrasada, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Então a gente brinca assim, mas a gente tem que ter, como ela falou aqui, essa preocupação também com a parte física. Tá? Então, agradecemos aí a nossa 01, né, Cidade, que nos acompanhou aqui por 5 anos, né, direto aqui, sempre perturbando ela. Aqui não alivia não, a gente alivia não, é pancada mesmo, tá? A gente perturba mesmo, a gente enche o saco do aluno, o aluno não falta. Te manda recado, tá faltando por quê, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Brigamos quando precisa, pai e filho aqui. É igual pai e filho e marido e mulher, não tem jeito, né? A gente briga mesmo aqui, a gente perturba o aluno não tem descanso, né? Aluno, professor, não estou conseguindo vir, não sei o quê. Mas você fez o quê? O presencial, por que não está vindo? E acontecendo isso, a gente vai perturbar o aluno, entendeu? O aluno não pode ter sossego, porque se o aluno tiver sossego, ele descansa, gente. Vocês não estão aqui para descansar, não. Você descansa depois de morrer. Aqui não.
Entendeu? Aqui você não vai descansar, você não vai ter sossego. Tá? Quem se inscreveu aí pensando que vai ter molezinha, já está devendo, já pode ter fazendo mais de 100 mil exercícios aí na plataforma, já está devendo, entendeu? Não, vai ter exercício novo, vai ter, mas já está devendo, não tem descanso não. Quer passar na prova? Tem que ter gás, tem que ter objetivo. Não, eu vou fazer meia boca, eu vou fazer mais ou menos, não passa. Tá? Se fizer mais ou menos, já pede aqui, fala com a cidade, cancela o curso e vai embora. Não adianta, não passa. Tá? Não passa. Ou você entra de cabeça em um projeto de vida, tá? Ou vai balançar. É as duas, é 880, gente. Tá? Não tem segredo. Se não fizer, se não se dedicar, certo? Se não pagar o preço, vai ser difícil passar. Tá? E como ela falou, cada prova é uma prova, gente. Nós tivemos aqui aluno que foi o 100 em um concurso, e no outro ano foi o primeiro. Tá? Não tem regra. Tá? É o momento da prova que vai definir aí a sua aprovação ou não. Tá? Então agora nós vamos entrar com a parte da aula inaugural, alguns aspectos importantes aqui, falar um pouco sobre a carreira e tirar algumas dúvidas de vocês aí sobre o concurso. Tá bom? Então, fechado aqui, muito obrigado. Nosso 01. Né? Se Deus quiser, agora em março já entra, né? A matrícula, né? Já está subindo a rampinha lá de cotonete, né? Ei, que beleza, né? Não, obrigado a você. Você aqui que você, entendeu? Eu agradecer a você, tá? Então, gente, terminamos o depoimento. Você que fez acontecer. Com certeza, né? Com certeza ela que fez acontecer aí, tá?